Deixa eu parar aí? Não, agora você pode continuar. Você estava falando sobre a questão racial. Sobre o racismo, né? O quanto isso, né? O racismo, ele vem estruturado bem antes da década de 80, com toda a escravidão e que de 88, que teve a libertação do escravo, a gente sabe que isso não aconteceu. A gente continua sendo escravizada a todo tempo. No momento em que eu entendo que eu saio da minha casa simplesmente para trabalhar, para pagar conta, eu não tenho nem direito a um lazer, porque se eu ficar na rua até 6 da tarde, os policiais me param porque eu sou bandido, por causa do meu cabelo, por causa da minha cor. A gente também entende que quem está sendo formado para fazer isso com a gente são os nossos mesmos. Mas tudo isso com um plano genocida, né? Eles têm um plano muito bem armado para a gente, para que a gente se destrua entre a gente mesmo e depois não consegue enxergar que eles são as problemáticas fatores que acontece isso. Toda a negação de direito, eu acho que quando eu chego numa fila de hospital e eu morro numa fila de hospital porque diz que tem a regulação do SUS e aquela pessoa que tem muito mais poder que eu aquisitivo e ela consegue passar na minha frente ou na frente de um companheiro, um amigo ou até de alguém da comunidade, eu acho isso tão, de uma forma tão agressiva e passiva ao mesmo tempo, é que eles conseguem, né, genocidar a gente de uma forma que a gente não percebe. Que a gente só vai se tocar nisso depois que a gente começa a tentar as coisas. A educação mesmo é um caos. Eu não estou aqui dizendo que no colégio público você não consegue, porque eu conheço muitos professores e muitos amigos meus saíram de escola pública e hoje são doutores. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o que eles passam para a gente é o que eles querem. Eu quero saber da minha ancestralidade, eu quero saber o que foi que Zumbi fez, o que Dandara fez. E isso não é contado. Aí vai contar quando se descobriu o Brasil. A gente sabe que o Brasil não foi descoberto. Já tinha habitante dentro do Brasil quando eles chegaram. Então, essas meias-verdades que eles pegam e contam como eles querem, para você ver como a gente consegue, né, entender que o racismo, ele vem de muito longe. Ele vem só ali, ó, beirando, beirando, beirando. E no momento certo, eu costumo dizer para meus amigos que isso é um plano político de matar a gente. Antônio, você está falando aí da questão racial, de toda a problemática com a juventude, sobretudo com a juventude negra periférica. Fala pra gente como é que vocês, jovens do coletivo Me Incomode, estão atuando, estão se articulando para poder fazer esses enfrentamentos. Pronto. Dentro do coletivo Incomode, do coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Incomode, a gente faz formação política. A gente tem várias, a gente consegue, né, dialogar com a comunidade, principalmente com a comunidade que a gente faz parte. Porque a gente primeiro, eu sempre penso assim, primeiro a gente tem que tratar da nossa comunidade para conseguir sair a outra. Enquanto a gente não curar as dores, sarar as dores da comunidade onde eu faço parte, eu não tenho como dar assistência a outra, porque seria o quê? A minha comunidade tem as dores, mas eu primeiro vou cuidar dos outros, do outro. A gente tem formação política, todo sábado a gente faz filme, mas filme que tenha sentido com a luta. Com o teatro também, a gente usa o teatro, usa a poesia, porque a gente resgata também aquilo que o jovem gosta. Se ele gosta de poesia, a gente abre um ciclo de poesia. Se ele gosta de música, a gente abre um ciclo de música, e assim vai. E assim a gente vai também dando um fato a ele, porque a gente, normalmente quando a gente escreve cartilha, a gente lançou agora mais 2 cartilhas, que é uma cartilha de LGBTfobia, que se chama Transformando a Sociedade, e uma cartilha de feminicídio, que são os 10 passos para o feminicídio. E isso é muito recorrente quando se fala de feminicídio, porque o coletivo que eu faço parte são 80% mulheres, só tem 2 homens, o restante é tudo composto por mulheres, mães solo, que sabe a situação dentro da comunidade, entende a juventude, entende para onde é que vai. E elas são mães de verdade, são aquelas mães que quando acontece as batidas dos policiais, elas que entram na frente, elas que dão a cara a tapa. Se acontecer alguma coisa dentro da comunidade, são elas que estão à frente. Então é isso, a gente do coletivo, como é composto mais por mulheres e mães solo, tem aquele mais afeto, tem aquele negócio de bater na porta, chamar. A gente ainda faz isso, né? De bater na porta do coleguinha, aí, porque você não está, você está bem. E isso se perdeu. As pessoas, depois que descobriram a internet, só perguntam por aqui, aí como é que você está? Quem é que vai querer falar por internet como é que está? Se você não vai no corpo a corpo, saber como o seu companheiro, como a juventude está assistindo, ainda tem a questão do trabalho. Muitos dos jovens não estão com a gente na luta, não estão dentro das atividades, porque eles têm que sair para trabalhar.
E aí, se eu não tenho recurso para conseguir dar uma vida digna, algo digno para esse jovem, porque não há nada melhor do que você fazer uma atividade de jovens e você ter algo para oferecer. Tipo, você vai convidar os jovens, o jovem não tem nem o que comer, vai para o colégio, faz a primeira refeição, você vai chama para uma atividade para você ficar falando o dia todo e você não tem uma maçã, não tem nada para oferecer a esse jovem. E aí? Aí entra o poder paralelo. Porque aí se você não tem uma opção de trabalho, se para você trabalhar você tem que ter experiência, eles acham uma recorrência. Eu estou precisando, eu estou com fome. Mas o cara ali está me oferecendo para você olhar e ganhar R$ 10. R$ 10 mata a minha fome? Mata sim. Antônio, você falou várias alternativas de soluções, né? Pela cultura, pela política, para a questão da opressão da população negra, numa cidade que é a cidade mais negra do mundo, fora da África. Né? Mas se você fosse falar assim, a principal coisa para você, qual seria o que está no incomode? Sim, muito viva é a arte. Eu sou da poesia, eu sou da arte, eu sou da poesia, eu faço teatro desde os meus 12 anos de idade. E eu comecei no teatro depois de um tempo, e foi o teatro que me resgatou de novo, e a poesia que me resgatou. E eu acho que a maioria dos integrantes do coletivo, mesmo sendo mães, a maioria delas que puxou ela foi a arte, foi a poesia, porque assim, muitas vezes a gente quer falar as coisas, mas não sabe como, e a poesia ela te abre essas portas para você escrever e você falar sobre algo que as pessoas acham que é delicada, automaticamente falando, se você for falar no cru. Mas quando você recita uma poesia, as pessoas entendem. É um verso. Depois que as pessoas vão se tocar do que você está falando. E aí ela começa a se sentir gratificada pela que, não, eu estava numa atividade e aconteceu tal coisa. Antônio falou, Graciele falou, Najane falou, que as mulheres morrem de tal jeito, que tem os sinais. Porque sempre tem os sinais. A gente é que não se atenta. E na poesia, a gente consegue falar isso, dar os sinais para as mulheres, sem precisar chegar nela e falar, você está sofrendo isso, está passando isso. E quando a gente recita algo que é referente à vida dela, aí ela se toca.